o surgimento do Bitcoin, a criação desse sistema de dinheiro eletrônico, ele é fruto de décadas de pesquisa, estudo e desenvolvimento nesse conceito de dinheiro eletrônico, talvez há cerca de 3 décadas. E é sobre isso que eu quero trazer aqui hoje, principalmente. Então, eu vou falar sobre a parte da origem, de um lado, tecnológica da coisa, e, por outra parte, as origens econômicas, quais são os fundamentos e as influências, alguns autores, alguns economistas, que influenciaram na criação do Bitcoin. Então, para a gente falar um pouco da origem tecnológica, o primeiro paper que eu trago aqui, o primeiro, talvez, um marco, de 1976, foi um paper por 2 americanos criptógrafos da Universidade de Stanford, que em 1976 publicaram esse paper chamado de New Directions in Cryptography, novas direções na criptografia. E esse é um paper seminal, porque hoje ele na época já foi considerado, mas hoje ele é visto realmente como o ponto de inflexão na criptografia, que praticamente não havia tido nenhuma grande inovação desde o Renascimento. É dessa forma que é importante esse paper. Foi realmente uma inflexão na criptografia. E por que eu trago aqui? Porque todo o sistema, basicamente, do Bitcoin é baseado na criptografia. Não apenas o Bitcoin, eu não vou falar tanto de criptografia aqui, mas a criptografia em si, a criptografia moderna, que é uma ramificação da matemática, ela é usada praticamente em todos os sistemas na internet, sistemas de e-commerce, sistemas bancários. Ela é a base da segurança de informação hoje em dia. É a criptografia, e a grande quebra de paradigmas nesse campo começou lá em 76, com a criptografia que se chama de chave pública, que eu não vou explicar aqui, porque senão vocês vão acabar dormindo. Vamos lá. Um outro paper muito importante, do David Chaum, que é outro criptógrafo da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E nesse paper ele falava sobre o correio eletrônico não rastreável, endereço de retorno e pseudônimos digitais. Depois vocês vão entender por que esse paper aqui foi importante. E esse mesmo autor, em 82, e aqui talvez seja o ponto de partida do dinheiro eletrônico, do conceito de dinheiro puramente digital, quando David Chaum, nesse ano, publicou o paper intitulado Blind Signatures, assinaturas cegas para pagamentos não rastreáveis. Esse paper realmente foi o que a gente pode dizer foi o início dessa ideia de dinheiro eletrônico, ou electronic cash, ou e-cash, David Chaum. E esse mesmo David Chaum, ele depois publicou outros papers, eu vou referenciar um deles no fim da apresentação, mas ele, além disso, ele não apenas publicou papers, não apenas foi um teórico desse campo de conhecimento científico, mas também empreendeu. E ele, em 1979, ele criou uma empresa chamada DigiCash, sediada em Amsterdã, na Holanda. E essa empresa, a ideia com o DigiCash era criar dinheiro eletrônico, mas não apenas dinheiro eletrônico, mas também pagamentos não rastreáveis, ou pagamentos que pudessem ser feitos usando o dinheiro do banco mesmo, ou dinheiro dólar, euro, o que fosse, de forma não rastreável. Essa era a ideia com o DigiCash, e hoje até se diz que o DigiCash é um dos precursores do Bitcoin, porém, um dos grandes problemas ou vulnerabilidades dessa tentativa de se criar um dinheiro eletrônico era a questão de ser uma empresa e de haver um ponto único de falha. A DigiCash era uma corporação, tinha seus servidores centrais, toda a segurança do sistema, a forma de evitar o chamado gasto duplo, já vou explicar rapidinho o que é, era feita de forma centralizada. Existia uma autoridade central para evitar que houvesse qualquer tipo de fraude nesse sistema do DigiCash. E o gasto duplo em dinheiro eletrônico, em dinheiro digital, nada mais é do que... Imaginem que o dinheiro digital seja um arquivo de computador, um arquivo digital. E que para enviar esse arquivo, para fazer um pagamento, basta anexar numa mensagem e enviar para uma pessoa. Todo mundo sabe que o arquivo original anexado numa mensagem, ele permanece no computador, ele não é apagado. Então, se nós quiséssemos fazer um pagamento com o mesmo arquivo digital, anexando noutra mensagem, enviando para outra pessoa, gastando 2 vezes esse dinheiro, gasto duplo, isso seria possível. Então, essas tentativas, e a DigiCash é uma delas, de criar um dinheiro eletrônico no passado, sempre quando esbarravam nesse problema do gasto duplo, empregavam um terceiro de confiança, uma autoridade central. E o DigiCash não foi diferente. E aqui está a foto do seu David Chaum. Ele está vivo ainda, por sinal. Inclusive, o que é curioso,
faz acho que 2 semanas que foi anunciado que, em teoria, ele vai lançar uma moeda digital também com seu nome. Deve fazer um ICO, alguma coisa assim. Foi anunciado, não sei se vai levar a cabo, mas esse é o David Chaum. Outro paper muito importante nessa origem tecnológica do Bitcoin é o do Adam Back, que inclusive está citado no paper do Satoshi Nakamoto. Quando Satoshi Nakamoto enviou aquela mensagem lá atrás, no dia 31 de outubro de 2008, junto com a mensagem ele anexou um paper com 9 páginas, onde ele descrevia todos os principais conceitos do sistema, estava nesse paper. E uma das referências, a primeira, era justamente o seu Adam Back, que é um criptógrafo também britânico e que inventou o conceito chamado de Hashcash em 1997, cuja ideia era um mecanismo para evitar spam. Então, era um mecanismo anti-spam. E esse mecanismo consistia em algo bastante simples, mas que foi inovador na época, que era, quando alguém enviava um spam, conseguiria enviar para milhares de pessoas com quase nenhum custo ou nenhuma força computacional, digamos assim. Nenhum trabalho computacional. Era muito fácil enviar spam. O conceito do Hashcash seria obrigar o sujeito que fosse enviar o spam a resolver algum problema computacional que exigisse tempo e força computacional, por mais que fosse algum problema pequeno, para poder enviar um e-mail. Então, isso quer dizer que se alguém quisesse mandar 1.000, 10.000 ou 100.000 e-mails, precisaria gastar muita força computacional para conseguir spamar a rede de e-mail. Esse é o conceito que está por trás da chamada prova de trabalho do Bitcoin, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Então, essa é outra influência tecnológica. Depois o seu Wei Dai, que é também um cientista de Washington, da Universidade de Washington, que publicou em 98 um paper, não é nem um paper, foi mais uma mensagem numa lista de discussão também de criptografia. Na verdade, era a lista dos cypherpunks. Já vou explicar o que é o cypherpunks. E esse também é um dos primeiros, talvez um dos primeiros conceitos de um dinheiro digital, mas que nunca foi implementado. Foi apenas uma ideia que foi escrita pelo Wei Dai. E depois, no mesmo ano, 98, o BitGold, que também é uma ideia de criar um ouro digital, mas que nunca foi implementada. O Nick Szabo, inclusive, que é um polímata, o cara realmente domina diversos assuntos, tem doutorado em Direito, doutorado em Ciência da Computação, e muitos dizem que esse é o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Se ele não é, certamente é um dos principais candidatos. E ele está vivo ainda, é bastante ativo, quem não conhece. Recomendo os escritos dele, são realmente sensacionais. Mas essa é essa ideia do BitGold. E o Satoshi Nakamoto, depois de que ele lançou o sistema, ele seguiu ativo em diversos fóruns de discussão até dezembro de 2010. E numa dessas discussões, ele, inclusive, admitiu, e foi bem claro, ao afirmar que o Bitcoin é uma implementação desses dois sistemas, o B-Money, do Wei Dai, e o BitGold, do Nick Szabo. Então, não poderia ser mais clara a referência e a influência que teve, se é que não é o próprio Satoshi Nakamoto, esses dois sistemas. E, por fim, uma outra influência bastante importante, do Hal Finney, que é um criptógrafo também americano, da Califórnia. Esse já faleceu. Ele teve aquela doença de Lou Gehrig, que causa paralisia no corpo inteiro. Faleceu faz uns 2 anos. E esse foi a primeira pessoa a receber alguma transação no Bitcoin do Satoshi Nakamoto. Ele foi o primeiro. Inclusive, ele foi dos únicos, quando o Satoshi Nakamoto enviou aquela mensagem no dia 31 de outubro de 2008, ele foi um dos únicos que mostrou algum tipo de entusiasmo e achou que aquela ideia pudesse decolar. A maior parte dos especialistas, quem estava naquela lista recebendo mensagens e acompanhando o que acontecia, a maior parte era completamente cético. Não acreditavam que essa ideia pudesse decolar, porque era mais uma ideia de dinheiro eletrônico que já tinha surgido no passado e que ninguém tinha conseguido realmente fazer funcionar. O Hal Finney não. O Hal Finney foi um dos únicos que achou que poderia ter sucesso, e ele foi o primeiro a receber uma transação de Bitcoin no sistema do Satoshi Nakamoto. Então, tudo isso culminou em 2008 com a criação do Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, essa digamos que é a origem tecnológica, as principais influências que levaram
ou que culminaram na criação do Bitcoin.